imagine você ser uma pessoa bem de boa, cara. Você é um moleque assim, bonito, rico, inteligente. Você é foda, mano. Você é foda e você só quer viver sua vida em paz. Mas existe uma guria, umas certas pessoas que querem fazer a sua vida de um inferno. E não só isso, você é obrigado a casar com a pessoa que você mais odeia na vida. Imagine isso, mano. Essa é a premissa desse anime aí. Então eu quero muitos likes nesse vídeo pra eu saber que vocês vão assistir até o final, tá bom? Pro YouTube recomendar pra mais pessoas, mano. Eu confio em vocês. Vamos embora aqui pra esse resuminho que é top, mano. Esse moleque aí se chama Saito, mano. Ele é um garoto rico, inteligente e até que é boa pinta. Mas existe uma coisa que ele simplesmente não suporta, mano. Mulheres que falam demais. E principalmente uma em especial, mano. A Akane. A Akane é a protagonista da história, mano. Normalmente ela é uma garota bem quieta com todo mundo, mas por algum motivo ela vive implicando com o nosso prota. Sempre que o cara aparece, parece que a guria simplesmente perde a paciência na hora e só falta pegar um chinelo pra dar na cara dele, mano. A Akane consegue se irritar absolutamente com tudo que o nosso prota faz, até coisas mais simples, mano, como escrever um recado no caderno da classe que ninguém vai ler. Daí essa guria aí se chama Himari, ela é a melhor amiga da Akane e até fica com pena do nosso prota, mano, já que os dois vivem brigando o tempo inteiro. Sempre que o Saito acaba discutindo com essa garota insuportável, chata pra caralho aí, a única pessoa que aparece pra consolar ele é a sua prima, a Shinei. E tá ligado, né? Pegar prima é pecado? Dá pra pegar prima? Pode pegar prima? Hã? Será que pode? Fica aqui o questionamento, deixa nos comentários. Essa guria aí é extremamente fofa e faz todo mundo morrer de inveja, mano. Depois de ver a Akane implicando com o Saito todos os dias, a Himari começa a desconfiar que a amiga está apaixonada por ele. Só que a Akane nega na mesma hora e diz que mesmo que o Saito fosse o último homem da Terra, ela nunca se casaria com ele. Aí o... Quem vai impedir ele? Tô brincando, tô sacanagem, tô sacanagem. Depois da aula, o nosso prota recebe um convite do seu avô milionário para eles saírem juntos. Olha que vida boa. Mas ele recusa, mano, dizendo que precisa resolver algumas coisas relacionadas ao clube de anime, porque esse cara é um nerd, mano. Como ele pretende passar a empresa para o neto no futuro, o avô diz que o Saito deveria começar a agradá-lo mais. Só que o Saito já ouviu esse discurso aí tantas vezes que nem liga mais, mano. Ele sabe que a vida dele tá garantida. Mesmo assim, os seguranças do avô simplesmente colocam o moleque dentro do carro à força para levá-lo até ele. O avô do Saito é um homem chamado Tenru Hojo, o homem responsável por salvar o grupo Hojo durante a grande crise e transformá-lo em uma das empresas mais poderosas da atualidade. O Saito fica curioso para saber aonde o avô dele tá levando. Espero que pra um puteiro de elite. Mas os seguranças não contam nada para manter a surpresa. Quando finalmente chega ao restaurante, ele dá de cara justamente com a pessoa que mais odeia na escola, mano, a Akane. Ela também foi chamada pelo avô para jantar e estava toda animada. Só que assim que vê o Saito, o amor dela desaparece completamente. E como sempre, basta os dois ficarem perto um do outro para eles começarem a discutir. Nesse momento, o avô do Saito chega acompanhado da avó de Akane. Os dois ficam completamente surpresos ao ver que seus avós se conhecem e ainda apareceram juntos. Logo depois, todos entram no restaurante para comer um sushizinho, mano. Ou carne de gato, brincando. Pô, sacanagem. Mas a Akane mal consegue tocar na comida. Só de olhar pra cara do nosso prota, ela já perde completamente o apetite. É porque ele é nojento. Nisso, os dois voltam a discutir na frente de todo mundo. E curiosamente, o avô do Saito olha para aquela cena e diz que eles formam um casal perfeito. Vai entender, mano. Então os dois idosos finalmente revelam o verdadeiro motivo daquele encontro. Eles querem que Akane e Saito se casem. Os dois ficam completamente sem reação, achando que ouviram errado. Eles pedem para os caras repetir aí. E os avós confirmam, querem que os dois se casem. Acontece que quando eram jovens, Tenru e Shion eram apaixonados um pelo outro, mas eles nunca puderam ficar juntos. Tenru acabou entrando em um casamento arranjado pela família e viveu feliz ao lado da esposa até ela falecer, cerca de 10 anos atrás. Já o marido de Shio também faleceu alguns anos depois. Só então os dois voltaram a se encontrar e reataram o relacionamento. Mesmo assim, eles nunca deixaram de lamentar o fato de não terem conseguido realizar o sonho de se casar quando eram jovens. E agora eles querem casar os netos deles pra eles se casarem por tabela, tá entendendo? Por isso, desejam que seus netos realizam esse sonho por eles. A Akane é a primeira a se recusar, mano. Isso aí não tem nada a ver, mano, pelo amor de Deus. Ela diz que o casamento deve acontecer com a pessoa que você ama, depois de um pedido romântico e depois de ter tudo que você sempre sonhou. O Saito também concorda. Ele diz que os avós não podem obrigar os próprios netos a se casar. Ao ver a determinação do garoto, Tenru lembra muito de si mesmo quando era jovem. Ele então resolve usar uma carta na manga. Se o Saito não aceitar esse casamento, ele vai entregar toda a empresa para um cachorro de rua. Como o Saito sonha em herdar a companhia para realizar os seus objetivos, essa ameaça aí
realmente faz efeito. Ao mesmo tempo, Shio conversa em particular com Akane e diz algo que deixa a garota completamente chocada. No fim, os dois idosos dizem que cada um deve pensar muito bem na própria decisão. Eles dão 3 dias para que Saito e Akane escolham a resposta definitiva. Depois de jantar, Akane não consegue acreditar que pode acabar se casando justamente com o garoto que ela mais odeia. Depois disso, o Saito tenta descobrir o que a avó de Akane falou pra ela, já que parece que ela está preparando alguma coisa. Mas a Akane não abre a boca, mano. Os dois sempre disputam o primeiro lugar na turma. Porém, por mais que se esforce, a guria aí não consegue superar o nosso prota, e isso deixa ela morrendo de raiva. Tudo isso aí é inveja, mano. Que bagulho babaca, mano. Naquela noite, a Akane resolve desabafar com a Himari. Ela pergunta o que faria se fosse obrigada a se casar com alguém que você não gosta. A Himari responde que se recusaria na mesma hora, até porque ela já gosta de outra pessoa, e vocês sabem quem é, né? A Akane fica completamente surpresa ao descobrir que a melhor amiga está apaixonada por alguém e tenta descobrir quem é o garoto, mas a Himari prefere manter isso em segredo por enquanto. Então ela devolve a pergunta e quer saber se a Akane também gosta de alguém da sala. A Akane responde que até existe um garoto que chama sua atenção, mas que a única coisa que deseja é que um meteoro caia em cima da cabeça dele. Pensando por outro lado, Akane percebe que se casar também não seria tão ruim assim, já que pelo visto dividiria as despesas da casa. Só que o que realmente deixa ela preocupada é outra coisa, mano. Como seria dividir a cama com alguém? Ao ouvir isso, a Himari começa a provocar a amiga e diz que ela deveria aproveitar a oportunidade e já ter vários filhos, mano. A Akane fica tão envergonhada que começa a chorar, mano. Enquanto isso, o nosso prota também tá quebrando a cabeça com toda essa situação aí. Só de imaginar que vai ter que morar com uma garota que ele considera um verdadeiro demônio, ele já começa a sentir uma gastrite, mano, uma dor de cabeça ali, começa a passar mal. Se conviver com ela na escola já é difícil, imagine dentro da própria casa. Nesse momento, a sua prima percebe que ele tá preocupado e pergunta o que aconteceu. O Saito acaba contando toda a história e explica que foi obrigado a aceitar o casamento, porque caso se recusasse, o avô entregaria toda a empresa para um cachorro de rua. A prima então diz que isso não deveria importar tanto. Ela afirma que mesmo que Saito nunca herdasse a empresa e precisasse sobreviver catando latinhas ou lixo reciclável, ela estaria ao lado dele fazendo a mesma coisa. Que fofo. Prima pode? Prima pode? A resposta deixa o Saito completamente sem palavras. Na verdade, ela sabe muito bem o quanto ele precisa dar essa empresa aí para realizar o próprio sonho. Por isso, não importa o quão difícil seja o caminho escolhido por ele, ela promete continuar ao seu lado. E num piscar de olhos, 3 dias se passam. Finalmente chega o momento do Saito e Akane responderem aos avós. Os dois dão a resposta ao mesmo tempo. Eles aceitam se casar. Os dois idosos ficam radiantes com a decisão. É claro que o Saito e Akane continuam se odiando, mas para alcançar os seus próprios objetivos, nenhum dos dois vê outra alternativa. Então o Saito diz que pretende esperar terminar os estudos para registrar oficialmente o casamento. Kitengru corta a ideia na mesma hora. Segundo ele, o casamento tem que acontecer imediatamente. Logo em seguida, ele leva os dois até a casa onde irão morar juntos. E como se isso já não fosse o suficiente, a avó da Akane revela que ela mesma já cuidou de toda a documentação, ou seja, os dois já estão casados oficialmente e podem morar juntos sem nenhum problema, sem cerimônia, sem nada, mano. Depois de dar a notícia, os dois idosos vão embora, deixando a Akane completamente desesperada. Assim que entra na casa, a primeira coisa que o Saito faz é trancar a porta. A Akane entra em pânico e acha que ele está planejando fazer alguma coisa suspeita com ela, só que o Saito simplesmente ignora o drama dela. No começo, a guria fica toda putinha e demonstra sua insatisfação por ela estar naquela situação, mas depois que termina de organizar a casa, ela acaba ficando bastante animada ao ver que o lugar é bem bonito. E é mesmo, mano, a casa que o avô do Saito preparou é enorme e totalmente equipada, com tudo que eles precisam para morar, mano. Mano, essa casa aí é grande pra caralho, esse moleque tá reclamando, pô. O problema é que ela só tem um quarto e uma única cama. Quando a Akane percebe isso, ela já entra em desespero e começa a reclamar sem parar. O Saito liga imediatamente para o avô para perguntar o que significa aquilo. Só que o velho safado aí responde da forma mais natural do mundo que marido e mulher devem dormir juntos. E desconfiado aí, o Saito começa a procurar câmeras ou algum tipo de sensor escondido pela casa para ver se o avô está espionando os dois. Enquanto procura, ele acaba mexendo no travesseiro e a Akane interpreta isso completamente errado. Na cabeça dela, o nosso prota está prestes a atacar. Ela entra em pânico e começa a chorar, mano. O Saito tenta explicar que ela entendeu tudo errado
errado. Só que a Akane não escuta uma única palavra e ainda pega um lápis pra usar como arma de defesa, mano. E pouco depois ela começa a levar as suas coisas para o quarto, só que acaba escorregando na escada. Por sorte o nosso prota tava bem baixo e consegue segurá-la antes que ela se machuque, né? Óbvio, né? Mesmo ajudando a esposa, ele não perde a oportunidade de fazer uma piadinha, mano, e comenta que se a recém-casada morresse logo no primeiro dia, ele seria o principal suspeito. Mais tarde, Tenru deixa uma pizza preparada para o Saito. Antes mesmo de comer, ele percebe que a Akane está olhando para a pizza com uma água na boca, mano. Então pergunta se ela quer um pedaço. Só que a guria aí fica toda irritada, dizendo que dividir comida é coisa de casal. Mesmo reclamando, ela pega um pedaço de pizza e sai correndo para o quarto como um gato arisco, mano. Depois de passar o dia inteiro discutindo com a Akane, o Saito já tá completamente esgotado. Então chega a hora de dormir. Como essa é a primeira vez que os dois dividem a cama com alguém do sexo oposto, o clima fica bastante constrangedor. E antes de apagar as luzes, a Akane avisa que ele não tente nenhuma gracinha, mano, porque ela nunca nem sequer namorou alguém. A verdade é que ela queria. A verdade é nua e crua, ela queria. Só que então o Saito explica mais uma vez por que aceitou aquele casamento. E depois disso pergunta qual foi o motivo da Akane. Só que ela prefere guardar a resposta pra si. Tudo o que diz é que também está suportando essa situação para realizar um sonho. Logo em seguida, o Saito comenta que está preocupado. Segundo ele, não seria surpresa nenhuma se o velho resolvesse exigir bisnetos como a próxima condição. A Akane leva um susto enorme ao ouvir aquilo. No meio dessa confusão aí, o Saito acaba encostando sem querer uma partezinha legal aí, que definitivamente ele não deveria. Na manhã seguinte, a Akane faz uma exigência. Ela pede que o Saito não conte absolutamente nada pra ninguém que os dois são casados. Segundo ela, se os colegas descobrirem que se casou justamente com o Saito, a sua vida social estará acabada. O Saito então responde que ela pode ficar tranquila. Ele promete que jamais, nunca, nem morto, nem sobre uma faca no pescoço dele, contará esse segredo pra ninguém e que vai levá-lo para o túmulo, porque ele sente nojo. Ele estaria pronto pra cometer seppuku ali mesmo, mano. A Akane então resolve acreditar nele, só que poucos segundos depois muda de ideia e quer até colocar um gravador escondido com ele pra garantir que ele não vai abrir a boca. O Saito só consegue respirar sem paciência. E quem diria, mano, que a garota que ele mais odiava na escola acabaria se tornando a sua esposa em apenas 4 dias, mano. Que loucura. Rapaziada, esse foi o primeiro episódio desse anime, mano. Espero que vocês tenham gostado, porque esse aqui promete. Eu tô falando pra vocês, mano, vocês vão gostar muito. Então eu quero muito like nesse vídeo. Quero também muitos comentários aí. Comenta qualquer coisa aí, mano. Qualquer coisinha, comenta. Eu quero muitos comentários. Engajem. Espero que vocês tenham gostado, né? Dá uma olhadinha no clube de membros, porque os membros estão recebendo isso aqui com antecedência. Pô, antecedência, pai. O cara que trabalha. E espero também vocês nas últimas partes do rádio. Então lembrem-se, o Dress Animes ama vocês.